Melhorar a qualidade de vida dos quase 20 milhões de habitantes que moram nos 39 municípios ao entorno da cidade de São Paulo. Com este propósito, o governo do estado criou um novo sistema de gestão para gerir a região metropolitana de São Paulo. Para falar sobre isso, eu recebo o secretário de Desenvolvimento Metropolitano, Edson Aparecido. Olá, secretário, um prazer recebê-lo. Prazer é meu, Viviane, voltar novamente aqui na NGT. Secretário, o senhor participou ativamente aí da criação da região metropolitana. Agora que ela foi criada, o que muda de fato? Muda muita coisa. Na realidade, nós estamos criando um instrumento, através desse projeto de lei que o governador Geraldo Alckmin enviou à Assembleia, um novo instrumento de planejamento, de articulação, para que a gente possa, primeiro, integrar as ações do governo nessa região, que, para você ter uma ideia, são quase 20 milhões de habitantes, como você disse. São 39 cidades, onde aqui se concentram boa parte do PIB de São Paulo e do país. E hoje, uma região muito rica realmente, né? Extremamente rica. Aqui se concentram não só as esperanças de boa parte da população do país, de certa forma, mas também se concentram os grandes problemas, os grandes desafios. E hoje, isoladamente, uma cidade não consegue mais resolver um problema de enchente, um problema da questão do lixo, de mobilidade, de transporte. É fundamental que a gente pudesse exatamente juntar energias para que, junto com o governo do estado, esses municípios pudessem dar solução aos seus grandes problemas. Então é um instrumento novo, moderno, todos os prefeitos estão absolutamente envolvidos. Para você ter uma ideia, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade na Assembleia, depois nós instalamos um conselho, o presidente do Conselho da Região Metropolitana é o prefeito Gilberto Kassab, o vice-presidente é o prefeito Emídio de Osasco. Já fizemos 2 reuniões e agora nós definimos uma pauta para que o ano que vem a gente comece a se debruçar em cima desses desafios. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho quais são os maiores projetos aqui para a região, os maiores desafios. O senhor contou que essas 2 reuniões realmente empolgou aí os prefeitos, os conselheiros da região metropolitana, estão participando e estão acreditando no que eles acreditam. Quais são as maiores urgências da cidade, região metropolitana? Nós temos, primeiro há uma decisão importante do governador Geraldo Alckmin de que a gente mude a matriz de mobilidade urbana dessa região. Não dá mais, Viviane, para ser o transporte individual, né? Então há uma grande perspectiva de investimento na ampliação dos transportes de massa sob trilhos, os trens da CPTM e a ampliação do metrô. Pela primeira vez, nós vamos agora, vai se estender a linha 4 do metrô para um município fora de São Paulo, que vai ser o município de Taboão da Serra, para você ter uma ideia. Então aí os investimentos são muito grandes, né, que tem que ser feitos. Eventualmente a participação dos municípios, como é o caso, por exemplo, de São Bernardo do Campo, onde nós vamos construir um monotrilho para aquela cidade, atendendo São Caetano e também Santo André, vão ter recursos do governo federal, da prefeitura e do governo do estado. Nós vamos fazer o Expresso ABC, né, que também vai para aquela região, o Expresso que vai para Sorocaba, que vai atender toda essa região aqui da Grande São Paulo Oeste, a ligação de Barueri com o sistema das linhas da CPTM aqui da região. Enfim, há uma perspectiva muito grande de investimentos nessa área de transportes sob trilhos, né? Para você ter uma ideia de números, hoje São Paulo transporta diariamente 7 milhões de pessoas com trem e metrô. O Brasil inteiro transporta por dia 2,5 milhões de pessoas, para você ter uma ideia de dimensão e de grandeza. Um outro problema muito sério na região metropolitana é a questão das enchentes, a questão de saneamento básico, a questão de enchentes. Até porque hoje, para você resolver o problema de enchente no centro de São Paulo, o piscinão tem que ser construído em São Caetano, em Mauá. E o prefeito da cidade não tem como fazer isso. Então, enchente é um problema comum aqui no Pirajussara, da mesma maneira, é um problema comum entre as cidades. Uma outra coisa extremamente grave é a questão do lixo. Cada vez mais grave, o problema do lixo, evidentemente, vai fazer com que a gente tenha que ter uma solução comum para todas essas cidades. E uma série de outras questões que nós estamos levando em conta, segurança, educação, as câmaras temáticas que vão exatamente discutir cada um dos projetos, estão sendo instaladas no trabalho da comissão, do Conselho da Região Metropolitana. Então, acho que esses são os grandes desafios, né, efetivamente, que a gente tem, porque qual que é a grande preocupação, não só do governador, mas agora do Conselho, é que esta região tenha competitividade, né, qualidade de vida, né, sustentabilidade. Nós temos áreas de preservação ambiental aqui extremamente relevantes, né? Serra do Mar, Serra da Cantareira, Serra da Mantiqueira, né?
há um desafio muito grande, aliás, uma Câmara especial que foi criada pelo Conselho sobre a questão do Rio Tietê, por exemplo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, secretário. Extremamente importante. Para você ter uma ideia, todo o investimento que o governo do estado fez até agora fez com que a mancha de poluição do rio regredisse 160 quilômetros. Está mais ou menos ali na altura da cidade de Salto. O grande problema do rio é na região metropolitana, né? A bacia do Rio Tietê, do Alto Tietê, são 36 municípios, dos 39 da região metropolitana. O rio está morto exatamente no trecho que ele corta a região metropolitana de São Paulo. Porque quando ele nasce em Salesópolis, que é um município da região metropolitana, ali é limpo, tem peixe, as pessoas nadam no rio, não há problema nenhum. E passada a região metropolitana, ele também já tem vida. Então nós precisamos recuperar exatamente esse trecho. E aí esse trecho não é só o investimento que o governo do estado está fazendo, né? São 28 municípios que estão recebendo obras agora da Sabesp e do governo do estado para a gente poder recuperar a capacidade de vida do rio, né? Cuidando do saneamento. Mas o problema do rio, da poluição, não é só saneamento, é o lixo, né? E o lixo é evidente que você precisa fazer esse trabalho com os municípios, né? Então isso, por exemplo, foi uma matéria tratada já na segunda reunião do Conselho, que foi ontem, lá no Memorial da América Latina. Aliás, um momento extremamente importante, Viviane, porque também o governador lançou o bilhete metropolitano, que é exatamente o bilhete que vai fazer a integração do metrô, da CPTM, dos ônibus da MTU, num primeiro momento, para que depois a gente possa integrar cada sistema municipal a esse bilhete, né? Esse, por exemplo, é um exemplo muito claro da necessidade urgente de que todos os serviços públicos nessa região eles estejam integrados. Secretário, queria muito agradecer a sua presença e boa sorte aí nesse novo desafio de comandar a região metropolitana. Eu que agradeço a oportunidade, Viviane, que a gente possa exatamente esclarecer a população em torno dos grandes desafios dessa que é a terceira maior mancha urbana do planeta. Sem dúvida, como você falou, muito rica, mas que concentra aí grandes problemas, grande desafio, não? Exatamente. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. É isso aí, a gente fica por aqui e eu te aguardo no próximo programa. Até mais.